E eu estou aqui com a doutora Jéssica Castelo Branco, muito bonito sobrenome, doutora. Ela é médica veterinária, professora do curso de auxiliar de veterinários e colunista do jornal O Povo. Doutora, o currículo é grande, como é que dá tempo de fazer tudo isso? Dá tempo, e tem mais coisas aí por fora também, viu? Doutora, hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante, mas que talvez as pessoas em casa não param para pensar. Né, o que é necessário saber com relação a primeiros socorros em casa, quando acontece algum acidente, algum imprevisto em casa. É muito importante, né, doutora? No seu Insta tem até uma oficina que você deu para algumas pessoas. E eu queria que você começasse a falar quais são as situações mais comuns que acontecem em casa, que as pessoas não se atentam, que precisam de primeiros socorros. Sim, primeiramente é essa questão da atenção mesmo, né? Eu acho que mais importante do que você saber o que fazer é saber identificar as situações de perigo para que elas não aconteçam, pensando principalmente na questão da prevenção, né? E, infelizmente, a gente tem aí uma série de situações que colocam os nossos pets em risco. Então, a gente está falando de plantas tóxicas, alimentos tóxicos, venenos, a gente está falando de... Muita coisa, né? São muitas coisas, brigas com animais. outros animais, afogamentos, choques elétricos, queimaduras, é muita coisa mesmo que a gente precisa estar atento. Doutora, e com relação à planta, você falou, eu me lembrei logo. Planta, envenenamento ou alimento que não pode ser consumido. Como é que eu me atento que eu sei que ele está passando por essa situação? Porque tem animais que são um pouco, a gente identifica logo, mas tem uns que são mais na deles. Como é que eu me atento para isso? Os sintomas eles vão variar muito de acordo com o animal, de acordo com o que ele veio a ingerir, com o que ele teve contato, né? Mas aqueles primeiros sintomas, eles surgem ali talvez a nível de trato gastrointestinal. Então, você vai ver, de repente, um vômito, uma diarreia. Em sinais mais avançados de intoxicação, a gente vai ter algumas alterações que já vão aí para as questões neurológicas, como tremores, salivação excessiva. Então, esses podem ser alguns dos primeiros sinais de que o animal está intoxicado com alguma coisa. Doutora, e é o primeiro sinal levar para o médico veterinário, não tem muito o que fazer, não tem né? muito o que fazer em casa. Existem algumas substâncias, como, por exemplo, os venenos, que a gente pode, a caminho do veterinário, tentar lançar mão de algumas estratégias que, vamos dizer assim, elas atrasem a absorção do veneno. Por exemplo, hoje nós temos o carvão ativado. Ah, já ouvi falar. Exatamente. O tutor ele pode encontrar nas casas de produtos de pet shop, né, esse carvão, e ele de maneira nenhuma vai resolver o problema do animal que está envenenado. Entendi. Mas ele tem uma ação de ajudar o veneno a não ser absorvido. Né? Então, ele meio que, vamos dizer, ele se liga àquelas moléculas tóxicas e não permite que o intestino, por exemplo, absorva. Então, ter um carvão ativado em casa pode salvar diante de algumas suspeitas de envenenamento. Né? Você acha que o animal, por exemplo, teve contato com venenos de rato? O carvão ativado, ele pode... Que tem nas lojas do pet shop. O carvão ativado você encontra nas lojas que vendem produtos, né, de pet shop no geral. Então, ele pode ser um aliado. E animais peçonhentos, diante de um ataque? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Ou é a mesma coisa, levar logo pro vet? Hoje, né, os maiores acidentes que a gente vê são as picadas por escorpião, aquele escorpiãozinho amarelinho, que é o que a gente mais vê, né, nas residências. Picada de abelha também, que logo imediatamente que o animal é picado, você começa a observar aquele inchaço da região do focinho, da região dos olhos. Então, o que o tutor ele pode fazer, primeiro, né, uma coisa que eu sempre falo, o tutor ele precisa ter uma clínica veterinária de confiança. Sim. Para que no momento de uma emergência ele possa se dirigir para lá, de preferência que ela seja 24 horas. Precisa manter a calma, porque se desesperar não vai ajudar em nada. E o que se pode fazer diante, por exemplo, de uma situação em que o animal foi picado por um animal peçonhento, é tentar dar um conforto para o animal até a chegada na clínica. Então, em casa não tem muito o que fazer. Você pode... Identificou que o animal foi picado, por exemplo, por um escorpião. Você pode colocar um gelo ali no local para fazer uma analgesia, enquanto chega na clínica veterinária. E aí lá o animal vai ser atendido com a devida estrutura. Nada de apertar o local, não, é importante falar, né, doutora? Existem essas lendas de que você pode fazer um furinho e sugar o veneno, ou então amarrar o local, por exemplo, uma patinha, para que o sangue não circule e o veneno não caia na corrente. Nada disso. Na verdade, você pode piorar o quadro, né? Porque você pode causar uma isquemia, que a gente chama ali no membro, e causar até uma necrose no membro do animal. Então, não pode garrotear nem furar, tem que ir para o veterinário. Engasgo, doutora?
que isso, além de ser prejudicial, a gente fica muito nervosa. O que a gente faz na hora? O momento do engasgo é desesperador, né? Você fica nervoso ali com o que fazer. Mas primeiro, de novo, manter a calma. Abra a boca do animal, observa se tem algum objeto alojado ali que esteja, de alguma forma, atrapalhando a respiração, né? Se possível, puxa esse objeto. Mas se você notar que o animal está com dificuldade de respirar e você não está vendo o que está ali, né, causando isso, é correr para o atendimento. Aí, muitas vezes, a gente vai precisar também fazer exames de imagem para identificar o que tem ali exatamente. Doutora, afogamento. Quem tem piscina em casa? Também. É melhor prevenir do Com que certeza. tem que Então, salvar, né? A utilização das telas, né? Deixar o animal sempre afastado dessas regiões, né? E se ele tiver acesso, que essas piscinas sejam teladas. É importante que essas piscinas tenham escadas de saída, escadas ou degraus, porque uma vez que o animal cai, ele consegue, né, nadar até a saída. E muitas vezes, se você presenciar o momento que o animal cai, não esperar o animal nadar. A gente tem, né, às vezes a noção de que todo animal sabe fazer o nado cachorrinho, quando na verdade não é isso. Então, muitos deles podem não saber nadar, então não espere o cão nadar. E assim que você retirar ele da piscina, procurar aquecê-lo e correr para o atendimento veterinário. Entendi. Olha, muito importante. Doutora, mais uma coisa. Briga. Às vezes é inevitável, acaba encontrando o outro e começa a brigar. O que a gente faz na hora? Até para separar. A gente tem que pensar primeiro na nossa segurança, né? Em algumas situações, colocar a mão pode ser pior, porque você pode acabar se machucando. Então, naquelas situações, primeiro, identificar os sinais pré-briga, para que se possa evitar. Então, o animal dificilmente ele vai atacar de uma vez. Ele vai rosnar, ele vai olhar mais fixamente ali para aquele animal que ele vai atacar, ele pode arrepiar os pelos, então isso pode ser alguns sinais de que, né, ele vai brigar. E se acontecer aquela situação do animal grudar e não soltar, existem algumas manobras para você afastar o cão agressor, fazendo uma espécie de colarzinho que dificulta um pouco a respiração dele e a partir daí ele solta, né? E o animal agredido precisa ir para o atendimento veterinário o mais rápido possível. Primeiro porque aquela lesão ali provocada por boca, né, altamente contaminada, tende a infeccionar. Então vai precisar de uma cobertura antibiótica, vai precisar passar por uma limpeza ali mais detalhada com a equipe veterinária. E muitas vezes essas mordeduras, elas podem causar lesões até em órgãos internos. Então precisa de uma avaliação exatamente profissional. Doutora, muito obrigada. Olha, foi um papo muito esclarecedor. Acho que muita gente em casa não sabia muita coisa, assim como eu também não sabia. Se tiver mais dúvidas, você já firma o compromisso aqui com a gente de voltar e responder aos telespectadores. Mas antes disso, doutora, fale suas redes sociais para quem está em casa. Eu estou lá no Instagram, meu Instagram é @VetGessCastelo. Às vezes eu posto lá algumas coisas do cotidiano, algumas oficinas, algumas aulas, então sempre tem uma informaçãozinha nova lá. Muito bom, doutora. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. A minha pet dica de hoje é que você sempre tenha uma clínica veterinária de confiança e que, de preferência, tenha funcionamento 24 horas para você se dirigir em alguma situação de emergência. Não vá tentar fazer nada em casa, porque você pode piorar a situação do seu pet. Então, liga para a clínica, avisa que seu animalzinho está passando por uma emergência e corra para lá. Essa é a minha dica de hoje.